Breaking News! 1 de cada 5 brasileiros já tomou uma dose da vacina da Covid. Em compensação, acima dos 60 anos, apenas 40% das pessoas tomaram todas as doses. Novo estudo revela: a Coronavac é menos eficaz nos idosos. E chega em terras brasílias a tão famigerada cepa indiana. Sai uma nova normativa do Ministério da Saúde para o tratamento da Covid, sem cloroquina, sem ivermectina, sem azitromicina. E um estudo faz uma revelação bombástica. Cerca de 2% dos universitários americanos possuem em suas bocas carga viral semelhante a pacientes de UTI. Tinha que ser boca de universitário americano mesmo, né? Na minha época de faculdade só tinha 3 coisas na minha boca, tá? Era baba, cachaça e miojo. Não tinha vírus que durasse. Não, quer dizer, você sabe, né? Tinha uns vírus aí. Não tinha. Eu não beijava ninguém. Senhoras e senhores, esse é o Breaking News, o seu semanário onde o âncora é tão velho quanto William Bonner, só que não ganha nem o milionésimo do que ele ganha. 1/5 é bom, mas falta muito. Cerca de 20% dos brasileiros já receberam pelo menos uma dose das vacinas para a Covid. Não importa o que diga, gente, tem que comemorar. 20% é muita coisa. O problema é que essas pessoas estão todas diluídas na população. Então a gente não consegue ver aquele efeito coletivo, sabe, que eu já falei das vacinas, tão iminente assim. O número de casos não está caindo por causa disso. O que você vê, como eu falei nas edições anteriores, é uma redução do número de mortes, principalmente em alguns grupos específicos, como algumas faixas etárias ou profissionais de saúde. Mas para a gente poder dizer que a vacinação está tendo impacto real na transmissão do vírus na nossa população, pelo que a gente aprendeu das pessoas que estão usando vacinas parecidas com as nossas, a gente vai ter que passar de 50%. Pelo menos 60% da população vacinada com uma dose. E se a gente tem 20% que tomou uma dose, a gente vai ter um número menor ainda que já completou a sua vacinação. Cerca de 9%. Por isso é o que eu digo, tem que comemorar, mas não pode esmorecer. Tem que cobrar vacina, tem que cobrar vacina e tem que cobrar vacina. E um outro dado preocupante é o fato de que acima dos 60 anos, somente 40% das pessoas tomaram suas 2 doses. Isso é multifatorial. Uma das causas é a falta de insumos e falta de vacinas. Tem gente que quer tomar a segunda dose, mas não tem, principalmente a Coronavac. Outro dado é que as pessoas estão com medo das vacinas. De novo, principalmente a vacina de Oxford AstraZeneca. Tem muito relato de pessoas que chegam no posto, perguntam qual é a vacina que está sendo aplicada, quando falam Oxford, elas vão embora. Para piorar, muitas pessoas não estão tomando sua segunda dose com medo da famosa trombose, sendo que ela só ocorre na primeira dose. Por isso, você tomou a sua dose, é a Oxford, AstraZeneca, não importa o que você leu, não importa o que te disseram, vai pro posto, corre, vai tomar a sua segunda dose se já deu os 3 meses. Não tenha medo, o risco que você tinha de trombose já foi. E se você tem 60 anos, esse risco já era bem pequeno para começo de conversa. Vovô se ferrou de novo. Um novo estudo mostra uma diminuição da efetividade da vacina Coronavac para as faixas etárias acima de 70 anos. Bem, pessoal, vamos entender essa notícia de novo, porque é aquele tipo de coisa que a gente já sabia, só que quando coloca no papel parece mais feio do que é. Quando a gente fala que uma vacina como a Coronavac, na fase 3 dela, teve uma eficácia de 50%, não quer dizer, mais uma vez, que quem toma está meio protegido e vai pegar uma gripezinha e acabou. Bem, tem algumas pessoas que isso vai acontecer realmente, mas o que quer dizer é que, na média, metade das pessoas vai ter uma completa e total imunidade. E é óbvio, isso vai ter vários matizes de tons de cinza. Vai ter aquele cara que não vai ter uma imunidade completa, mas vai pegar uma doença mais leve. Vai ter aquele cara que poderia morrer, mas só vai ficar internado. E vai ter aquele cara que infelizmente não funciona nada e ele pode morrer de Covid sem entrar em contato com o vírus. Quer saber quem são as pessoas que maior risco tem de ser esse cara que a vacina não funciona? Os idosos. Principalmente numa vacina de vírus morto, como essa que é a vacina Coronavac. Porque ela não tem uma capacidade muito grande de estimular e ativar a nossa imunidade. Ela depende de uma imunidade forte, imunidade que esteja ativa. Nos pacientes idosos, ele já tem o que chama de ser anérgicos, ou seja, as células dele, o sistema imunológico dele já não funciona bem aquelas coisas. Ou a vacina irrita muito esse sistema imune, ao ponto de ele criar uma resposta que seja duradoura, ou ele não vai fazer resposta nenhuma, vai fazer uma resposta que dura pouco tempo. Isso já era sabido. Então, se a gente talvez fizesse um recorte naquela pesquisa que foi feita da Coronavac, apesar que ela foi testada só em profissionais de saúde, e pegasse os pacientes jovens, talvez a efetividade dela fosse maior, não fosse 50, mas 60, 70. E quando a gente vai para os idosos, o contrário acontece, foi o que essa pesquisa mostrou. Como eu disse, os números assustam. A gente chega a falar numa queda para 40% da efetividade da vacina na faixa de 70 anos e na faixa de 80 ela pode chegar a 28%. Só que assim, esse trabalho não
não exclui, ele não invalida os outros. Aquele número de mortes que foram evitadas, aquela diminuição importante da mortalidade nesses grupos continua. Mais uma vez, efetividade geral é o risco do vozinho pegar a doença. Mesmo que a vacina não esteja funcionando 100% nele, alguma proteção, provavelmente, graças a Deus, ele tem. Mesmo assim, não vamos contar com isso. Não é porque o seu vovô tomou já 2 doses de qualquer tipo de vacina que seja, que você pode zanzar com ele para cima e para baixo ou ficar recebendo visitas. Vamos proteger os idosos como se eles não tivessem vacinados até que todo mundo esteja. Arebaba. Chega no Brasil a variante indiana. Como era inevitável, a variante B1617, também conhecida como variante indiana, já se encontra em terras brasileiras. Dentro do navio, vou ter que ler de novo, navio MV Shandong da Z, ou da Ji, é ZHI. Esse navio aí, ele tinha 24 tripulantes e desses 15 testaram positivos quando aportaram em São Luís do Maranhão carregando minério de ferro. Problema, desses 15, em torno de 10 estavam assintomáticos, alguns tinham alguma coisa e um deles está em estado grave e internado. Só que as autoridades sanitárias disseram que em torno de 100 pessoas entraram em contato com essas 15, aumentando muito o número de potenciais contaminados. Todas elas estão sendo monitorizadas, nem todas estão isoladas, mas esse incidente mostra como é virtualmente impossível impedir a entrada de uma nova variante num país que seja como o nosso, que está com as suas fronteiras abertas. Você está recebendo barcos, aviões ou o que valha do mundo, esse vírus, essa variante já deve estar aqui. Esse evento foi aquele evento que foi registrado. Pode ter certeza, tem muito mais arebaba por aí do que você pensa. Mas então acabou, Adriano, porque essa variante é terrível, ela é monstruosa, ela é perigosa. Eu vou ser sincero, eu ainda tenho minhas dúvidas se essa variante realmente é tão mais perigosa assim do que a nossa queridinha P1 aqui no Brasil. Pelo visto, o processo, como eu falei, de seleção das duas foi parecida, mas a P1, para mim, pelo menos para as características bioquímicas dela, ainda parece pior. E dentro em breve a gente vai começar a perceber a presença dela em amostras que são testadas por RNA do vírus. E daí a gente vai descobrir se ela realmente é tão perigosa assim ou não, porque ela vai ter que enfrentar as outras que estão aqui. Mas fique tranquilo, meu Babidi. Essa semana eu ainda vou lançar um resumo de tudo aquilo que a gente sabe sobre a variante 1617, também conhecida como Arebaba. Deu ruim para cloroquina. Novas diretrizes do Ministério da Saúde excluem essa droga junto com todas as outras do tratamento precoce. Bem, vamos colocar o que isso quer dizer de verdade. O Ministério da Saúde está tendo que elaborar um novo protocolo de diretrizes para o tratamento de Covid intra-hospitalar, paciente internado e ambulatorial. E o que o pessoal que já viu esse texto está mostrando é que ela não cita em nenhum momento as drogas do famoso kit Covid. O que isso quer dizer? Está tendo uma mudança da postura do Ministério da Saúde? Está tendo uma mudança da postura do governo? Não. Só que eles começaram a perceber que promover essas drogas de maneira direta, como posso dizer, dá ruim. Depois de algumas discussões chaves na CPI da Covid, pegou muito mal para o governo promover oficialmente esse tipo de tratamento que não é comprovado, pelo contrário, comprovado que não funciona para Covid. Depois daquela questão do app que tinha sido lançado lá no Manaus, que falava sobre dose de drogas, e daí falaram pra quem vocês lançaram esse app ou não? O pessoal falou não, isso aí foi hacker ou coisa que vale. O governo decidiu tomar essa postura de que nenhum tipo de documento oficial vai falar das drogas. Extraoficialmente ou através de lives, eles continuam promovendo o tratamento precoce. Mas isso quer dizer um pouco sobre essas drogas. Se eles têm tanto medo de colocar isso no papel, por escrito, quer dizer que até eles sabem que essas coisinhas não funcionam, porque quem não deve, não teme. E tá na boca do povo. Pesquisa realizada com universitários americanos mostra que cerca de 2% deles possuem uma carga viral de Covid tão grande quanto de pacientes de UTI. Detalhe, gente, estamos falando de portadores assintomáticos. Jovens, pessoas em torno de 20 e poucos anos, com o máximo da sua imunidade, que não estavam tendo nenhum sintoma de Covid, que foram testados por uma pesquisa e que tinham, na sua saliva, uma carga viral semelhante a pacientes internados graves. E essa pesquisa levanta vários questionamentos. Em primeiro lugar, parece que realmente na Covid a quantidade de vírus não tem uma relação direta com a gravidade da doença. Lembra aquela história que crianças podem ter o dobro da carga viral e mesmo assim eles têm uma doença muito mais leve? Pois é, outro detalhe, a gente achava que quanto mais vírus, mais a pessoa podia ter sintomas. Não. Esses caras tinham muito vírus no corpo,
muito vírus na boca e não estavam sentindo nada. Mas, quanto mais vírus na boca, maior o risco de passar. Então, a gente está falando daqueles que chamam de super transmissores. Pessoas que não estão sentindo pipoca nenhuma, sequer sabem que estão com Covid, mas estão cuspindo uma nuvem de vírus monstruosa. Eles são poucos, lembre-se, de 72 mil pessoas pesquisadas, apenas 2%, mas eles correspondiam a 90% da carga viral do ambiente. Quer dizer, dentro daquela faculdade, 2%, sei lá, vamos colocar se fosse 100 mil estudantes, 2 mil estudantes eram responsáveis por transmitir Covid para todos os outros. Quer entender o que significa? Duas coisas. Remédio que diz que reduz carga viral, sabe? Que nem o pessoal falou do Anitta, serve pra nada. Segundo lugar, quem vê cara não vê Covid. Pessoa que você tá vendo na rua, conversando, lindo, faceiro, saudável, sem uma tosse sequer, pode estar cuspindo na tua cara uma carga viral monstruosa. Terceira coisa, são alguns indivíduos específicos que mantêm a doença circulando. Adianta ficar algumas pessoas em casa e outras saindo? Adianta fazer isolamento vertical, que se falou muito lá no começo, deixa o idoso em casa e o jovem trabalhando? Não adianta nada disso. O vírus não vai desaparecer da população porque ele tem essas reservas, essas pessoas que não sentem nada e mesmo assim transmitem muito. Sabe o que vai conseguir vencer a doença, o que vai conseguir impedir a transmissão, inclusive dessas pessoas? Vacinar elas, vacinar todo mundo, vacinar o máximo de pessoas o mais rápido possível. É só assim que você vai conseguir que a cura chegue naquela pessoa que sequer sabe que está doente. E é por isso que eu vou fechar esse vídeo com o recado de sempre. Enquanto a gente achar que a gente vai vencer a doença só com isolamento aqui, isolamentozinho ali, e depois logo já solta e tudo mais, não vai funcionar. O isolamento social é fundamental. As máscaras salvam milhões de vidas, mas só elas não fazem todo o serviço. Vacinas são fantásticas. Vacinas estão salvando milhões de pessoas, estão impedindo o espalhamento do vírus. Só elas não funcionam. Se a gente não conseguir unir as duas coisas e fazer com que as pessoas sejam vacinadas e mesmo assim elas consigam manter o isolamento social, o uso de máscaras até que o processo todo esfrie, até que o incêndio apague, ainda vai ter sempre muita brasa por aí que qualquer ventinho transforma em incêndio. Esse aqui foi o Breaking News dessa semana. E da próxima vez que você for para uma balada clandestina e resolver beijar alguém, pense duas vezes. Essa boquinha linda pode ter mais coronavírus que o chão do hospital onde eu trabalho.